Olá pessoal do segundo ano, começando mais uma aula de filosofia. Hoje começaremos a falar, na verdade, sobre empirismo e iluminismo, nos dedicando principalmente ao empirismo britânico nessa nossa introdução. Então foram os filósofos, os empíricos britânicos foram os filósofos que se opuseram ao grande racionalismo dos filósofos continentais, um movimento que estava aí forte na época. E eles defendiam concepções empiristas. O empirismo, para quem não lembra, significa experiência ou experimento. Então vem dessa ideia de que você tem que experimentar para chegar à verdade ou às conclusões verdadeiras. Foi nos séculos 16 e 17 que teve início o questionamento sobre os critérios e os métodos para a elaboração do conhecimento verdadeiro. Então foi na Idade Moderna que se formularam algumas das principais teorias a respeito do conhecimento da história da filosofia. E as duas principais vertentes que se destacaram nessa época, dessa discussão filosófica, foram o racionalismo e o empirismo. Os racionalistas defendiam que o conhecimento era obtido pela razão, então não precisava testar. Se a razão compreendia, se ela formulava uma ideia, então aquilo ali era a verdade. Já os empiristas defendiam que o conhecimento era fruto da análise da experiência, então era preciso, de certa forma, analisar o resultado, experimentar para saber se aquilo realmente era verdadeiro, se dava para provar que aquilo era verdade. Então o filósofo Immanuel Kant realizou uma síntese das duas correntes, e aí ele formulou a teoria, a corrente filosófica chamada de a priorismo, tentando juntar as duas. Já René Descartes, ele defendia o conceito de ideias inatas, quer dizer, você já nasce com aquilo, segundo Descartes, Por exemplo, a ideia de alguns conceitos gerais, Segundo ele, a gente já nasceria com esses conceitos matemáticos e a noção de Deus, seriam essas ideias, segundo o Descartes. Alguns filósofos se colocaram totalmente contra essa ideia, Para eles, o processo de conhecimento depende sempre da experiência e dos sentidos. Entre os principais representantes do empirismo britânico, destacam-se Francis Bacon e o Thomas Hobbes, o John Locke e o David Hume. Nós vamos falar sobre Thomas Hobbes, John Locke e o David Hume. Para Thomas Hobbes, toda a realidade poderia ser explicada a partir de dois elementos, o corpo e o movimento. O corpo seria essa ideia material, Então você pega, você toca, você sente, E o mecanicista seria o movimento, a forma como você se relaciona e como isso influencia na nossa vida, Então mecânica porque você acaba agindo de forma sempre previsível, sempre da mesma forma. Para Hobbes, o processo de conhecimento inicia-se pela sensação, pelos sentidos, pelos cinco sentidos. Então, no pensamento de Hobbes, não há lugar para o acaso e a liberdade. Então, porque os movimentos, tudo que a gente faz já tem um contexto causal, um porquê de existir. Então, seríamos apenas atores para representar o que já está escrito. Para Hobbes, o valor fundamental para cada indivíduo é a conservação da vida. Então, nós buscamos sempre a nossa salvação de vida, Quer dizer, permanecer vivos. Se der para salvar os outros, bem, mas o interessante, o importante primeiro somos nós, o eu. Depois, os outros. Então, para evitar que a humanidade viva em constante guerra entre si, Hobbes defende que a necessidade de um poder absoluto que mantenha os indivíduos em sociedade e impeça que se destruam mutuamente. Esse poder seria o Estado com todo o seu corpo burocrático, Para que as pessoas possam continuar convivendo harmonicamente, da melhor forma possível, sem conflitos. Por sua vez, nós vamos ter o John Locke, que defendia que nossa mente, no instante do nascimento, é como uma tábua rasa, Nós já não nascemos com informações pré-estabelecidas, Para John Locke, ao nascermos, a nossa mente seria como um papel em branco, sem nenhuma ideia previamente escrita. Então, nada existe em nossa mente que não tenha sua origem nos sentidos, nos cinco sentidos lá que eu já falei. Olfato, audição, paladar, então tato. Desse modo, o conhecimento seria constituído basicamente por dois tipos de ideias, a sensação e a reflexão. A ideia da sensação são nossas primeiras ideias, aquele que chega à mente através dos sentidos, o quente, o frio, o calor, uma desilusão, um amor platônico, aquela coisa toda. Então isso daí é o que nós sentimos.
E depois, né, da sensação, vem a reflexão, quer dizer, aquilo que resulta da combinação e associação das sensações. Quer dizer, nós vamos dar sentido àquilo que nós estamos sentindo, àquilo que nós estamos vivenciando. Nessa perspectiva, John Locke vai defender que não deveria existir, né, poder inato, quer dizer, de origem divina. Então ele vai ser crítico, né, que na época havia a concepção do direito divino dos reis, né, como se o rei fosse um ser divino que passava o poder de pai para filho. Ele vai ser contra essa ideia, né? Ele também defendia que o poder social deveria nascer de um pacto entre as pessoas. Então as leis, as normas estabelecidas, tudo deveria ser escolhido pela comunidade, assim como a forma de governar. Tudo buscando o que for melhor para a comunidade. Locke também é apontado por muitos como sendo o pai do iluminismo. Seu pensamento exerceu profunda influência ideológica nas democracias liberais burguesas, né? É o que nós temos hoje, quer dizer, essas ideias e valores iluministas, né, como a tolerância religiosa, o respeito pela liberdade individual, expansão do sistema educacional, a educação como um motor para que possa esse modelo de sociedade ser ensinado nas escolas e aí as pessoas reproduzam na sociedade, né, e a ideia de livre iniciativa econômica. O último dos três filósofos, e claro, um não menos importante, é o David Hume. Ele defendia que todo conhecimento deriva da experiência sensível. Quer dizer, ele dizia que tudo que há em nossa vida psíquica, né, são percepções, as quais dividiu em duas categorias, as impressões e ideias. As impressões referem-se aos dados fornecidos pelos sentidos, né, como as impressões visuais, auditivas e táteis, né, como você pega, você sente o cheiro, quando você abraça, tudo isso. E as ideias referem-se às representações mentais derivadas das impressões, quer dizer, é o resultado da nossa reflexão. Por isso que cada pessoa vive, né, suas experiências de modo diferente. Né? Cada um, por exemplo, o fim de um relacionamento. Tem gente que só falta morrer e chora, e tem outros que já conseguem viver de boa. Né? A perda de um parente, ou não passar no concurso, ou passar em um concurso, conseguir, sei lá, um celular de marca, ou um carro. Né? Então, assim, todas as nossas relações, o que a gente vai fazendo, primeiro vem para os sentidos e depois nós vamos dar sentido àquilo, né? Tentar entender e dar o valor àquilo que nós sentimos. Então, é tanto que o Romo ele vai dizer que uma pessoa, né, por exemplo, que nunca teve impressão visual, tipo um cego de nascença, ele jamais vai ter a ideia do que é a cor. Você pode explicar, dizer, ele nunca vai entender o real sentido da cor, porque para isso ele precisa sentir, ele precisaria ver, e aí ele não vê. Né? Então, isso mostra como muitas das coisas, mesmo que você diga, que você fale, olha, fulano é assim, assim, ela não vai entender, ela só vai entender a partir do momento que ela passar por aquilo. Enquanto ela não passar, ela não vai dar o sentido real daquilo que ela está vivendo. Então, assim a gente termina a aula de hoje. Até o nosso próximo encontro.